Está reunida a Comissão Executiva, vamos continuar a olhar para a Europa e também para a Cimeira Informal, que vai ter hoje lugar em Bruxelas, mais logo, num jantar que se espera esteja também em cima da mesa alguma estratégia de crescimento para a Europa. São convidados desta edição António Gomes Mota, diretor da Isqueté Business School, Diogo Silveira, gestor, e também Alexandre Mota Pinto, advogado. Agradeço aos três a vossa presença. António, começo por si, para lhe perguntar se tem alguma expectativa especial para o jantar de hoje, não relativamente à emenda, mas relativamente aos assuntos que vão ser tratados. Não, acima de tudo, espero que não cause nenhuma ingestão a ninguém em particular. Mas não creio que vamos ter novidades. Eu acho que isto é uma tentativa, e desse ponto de vista é inteligente, de uma forma relativamente informal, colocar estes conjunto de assuntos que têm estado em cima da mesa em algum tema de discussão. Não antecipo nenhum comunicado ou nenhuma informação relevante. Haverá, porventura, de uma forma um bocadinho mais explícita nessa reunião, por um lado, a relevação das divergências existentes e alguma tentativa que possa haver de encontrar um caminho comum, mas eu acho que, acima de tudo, é um passo para aplanar um bocadinho o caminho da cimeira do final de junho, que essa sim será, obviamente, relevante. Mas em termos de notícias concretas, de decisões, não vamos ter nada, seguramente. Até porque essa já integra também aquilo que é aqueles que são os resultados das eleições gregas, certamente. Exatamente. António, quando olha para esta questão europeia e deixando cair a espuma dos dias, porque muitas vezes é para onde olhamos, mas quando olha para os últimos meses e olha para aquilo que tem sido o comportamento de todos estes países, sobretudo os mais poderosos, o que é que se pode perspectivar para os próximos tempos para a Europa? É muito difícil. Eu acho que vamos continuar a estar num período de alguma incerteza, porque de facto não tem havido ou não tem sido possível construir uma base de entendimento comum quanto ao caminho a seguir. A recente eleição do François Hollande vai agravar essa clivagem, porque de facto aqueles países que têm clamado por uma intervenção acrescida da Europa na resolução da crise passam a ter um aliado relevante e de primeira linha, mas porventura também será esse maior poder desta área de intervenção que porventura possa também moderar um pouco a inflexibilidade que nós temos assistido, sobretudo da Alemanha, da Áustria e da Holanda, relativamente a qualquer inflexão no caminho de austeridade pura e dura que tem sido seguida. E, portanto, desse ponto de vista, nós temos que dar algum tempo para que essa eventual peso e capacidade negocial que François Hollande seguramente vai procurar ter, possa, de alguma forma, alterar um bocadinho o equilíbrio na discussão europeia e, porventura, encontrar-se algum caminho. Mas a verdade é que nós, neste conjunto de incertezas grandes, temos muitas vezes procurado, eu diria que muitas vezes o ótimo é o inimigo do bom. E há porventura passos menos exigentes, talvez um bocadinho menos polémicos, que porventura poderiam ter sido ou podem ser dados no sentido de resolver alguns problemas. Eu dou-lhe um exemplo prático. O país que está agora mais nos holofotes de uma possível intervenção é a Espanha. A Espanha não tem nenhum problema de crise soberana, de dívida soberana. O grande problema da Espanha é a necessidade urgente de capitalização do seu sistema bancário. A maioria das pessoas não refere isto, mas a Espanha é dos países da Europa que tem uma dívida pública mais baixa em relação ao PIB. Está a fazer a sua trajetória de redução de déficit. Tem um problema seríssimo a nível bancário. E se houvesse, e penso que não é muito difícil construir-se os passos para esse efeito, a capacidade, por um lado, e o poder ser dado a esta nova autoridade bancária europeia, ao Banco Central Europeu, de intervir e de exigir capitalização por parte dos bancos. E, ao mesmo tempo, se o Fundo de Estabilização Financeira, que vai entrar agora em atividade no dia 1 de julho, tivesse a capacidade de, diretamente, financiar capital para esses bancos, nós teríamos uma pequena solução relativamente simples e ajudando à solução mais global. Um dos aspectos, e termino já, que mais me preocupa hoje em dia é que nós cada vez mais estamos a viver duas crises paralelas. A crise das dívidas soberanas e a crise dos sistemas bancários. E cada vez mais um contamina o outro. Porque, naturalmente, quanto mais grave é a crise do sistema bancário, mais afeta o financiamento da economia, mais complica a recuperação económica. Portanto, se nós conseguíssemos separar as duas
e uma delas poder ser razoavelmente resolvida seria importante, e ainda por cima porque eu tenho muitos receios quanto à fragilidade que está mais ou menos mitigada de vários sistemas bancários para além do espanhol. António, avançou por esse caminho e permita-me só colocar-lhe mais uma pergunta relativamente a essa questão do sistema financeiro. Quando olhamos para aquilo que tem sido a evolução do sistema financeiro, obviamente, muitas vezes condicionado pela questão do próprio contexto. O caso espanhol e a questão do imobiliário afetou muito. Vimos a mesma situação, uma bolha naquilo que foi o sistema financeiro irlandês. Uma solução de criação de um banco mau, de um bad bank em Espanha, seria a melhor solução, tal como a Irlanda fez, tentando, de certa maneira, limpar as contas dos bancos? Não, isso é, digamos assim, a discussão quanto à forma como, em concreto, resolvemos o problema. Mas o aspecto fundamental está antes desse, que é essa solução ou qualquer outra, problema? Precisamos de capital para isso, não é? De outra forma, não o podemos fazer. Não é? Diogo, voltando a estes dois eixos, por um lado a economia e a solução do crescimento económico e por outro lado a questão do sistema financeiro, parece que a Europa, quando olha, e estamos praticamente sempre a falar daquilo que são declarações que surgem ontem, mas olhando para uma perspectiva mais longínqua e tentando perspectivar um pouco aquilo que vai acontecer, temos ouvido muitas declarações de grandes dirigentes mundiais pedindo que a Grécia fique. Essas declarações parecem que são uma tentativa de salvaguardar algo que é inevitável, que é a Grécia sair do euro. Eu não penso que seja inevitável a Grécia sair do euro. Faz com certeza sentido que haja preocupações e como na vida das empresas, económica dos países é tudo face a expectativas, é importante que haja uma gestão dessas expectativas através do conjunto das declarações. Aqui, um dos aspectos que me parece importante é que não haja precipitações. E aí gostava de construir e de reforçar o argumento. É preciso dar algum tempo. É importante, cá está, que do ponto de vista da gestão das expectativas, nós não tenhamos, agora com a eleição do François Hollande, a expectativa que vai haver modificações rápidas. Não por duas razões. Primeiro, porque só, entre aspas, foi a eleição do Presidente da República. Ele precisa de uma maioria parlamentar. Essas eleições só serão também, como sabemos, no mês de junho, até se confirmar ou não que ele tem uma maioria parlamentar, que tipicamente é o caso em França. Quando em França há eleições presidenciais, o próprio modelo agora evolui assim, são 5 anos, para poder permitir amplificar o movimento e que não haja tantas coabitações como houve pelo passado. Mas até aí não vai ser fácil, o Presidente não vai ter tanta legitimidade como terá após para impor ou, digamos, dar força à sua visão. Portanto, vamos ter de esperar por esse aspecto. Vamos ter de esperar, como já dissemos, também pelo tema da Grécia, com certeza, obviamente. E, para além disso, temos de, com calma, avançar no sentido de um mix diferente, austeridade de crescimento. Com calma, porque uma das visões que eu costumo partilhar com os meus colegas da crise, isto é uma curva. E as curvas podem-se dar bem ou mal. E, sobretudo, a forma como nós saímos da curva, que é fundamental para tirar partido depois da reta e do crescimento. Depende de como entramos. E a forma como entramos depende de como nos preparamos. E se nos precipitarmos, entramos mal. Portanto, eu penso que temos, com calma, de, pouco a pouco, reintroduzir um pouco de crescimento. Como disse aqui o António, não há novo dinheiro. Portanto, vai ser, sobretudo, um aspecto de realocação. Poderia haver. Poderia haver. Não parece que seja o ponto de consenso mais óbvio. Portanto, vamos tentar primeiro, dentro do que já está disponível, utilizá-lo de uma melhor maneira. Como todos sabemos, há um conjunto de fundos que neste momento não estão a ser utilizados na sua totalidade. Depois há pouca permeabilidade na utilização dos fundos. Portanto, eu penso, o meu reflexo um pouco como gestor, antes de pedir mais, não é, aos acionistas, neste caso a quem pode dar, vamos tentar gerir melhor os recursos que temos. E eu acredito que se pode encontrar um balanço diferente entre austeridade e crescimento com o conjunto de fundos que já estão disponíveis hoje em dia. E o que eu gostava é que isso fosse preparado com alguma calma. Acho muito positivo desse ponto de vista o jantar 2, porque mostra justamente que vai ser uma primeira abordagem, vou abordar, construir com calma, para que depois então na cimeira aí
como disse o António, eu acredito que já haja algumas declarações. Diogo, olhando para aquilo que são as relações entre a Alemanha e a França, relativamente à Europa e ao futuro da Europa, já desde o Tratado de Maastricht, penso que na altura terá ficado também a vontade francesa de olhar para o crescimento, na altura para a questão do emprego, do desemprego, do emprego ou desemprego, consoante quisermos olhar. A verdade é que depois, em termos práticos, a França, ou os líderes franceses, têm essa capacidade mediática de recolher alguns louros internos, mas depois, em termos práticos, não acontece nada. A pergunta que lhe faço é, François Hollande está sobretudo a gerir aquilo que é a opinião pública interna, ou parece-lhe que de facto conseguirá desta vez, até porque neste momento tem a força de Itália, eventualmente de Espanha, eventualmente Portugal e Grécia também, a amplificar a sua voz. Conseguirá impor de facto uma estratégia diferente? Para que a Europa tenha uma evolução que eu vejo como positiva, eu espero que sim. Como sempre, nos primeiros, em todas as situações, as primeiras semanas, os primeiros meses são fundamentais porque ainda não há essa necessidade de gerir a opinião pública. E, portanto, estes primeiros tempos vão ser fundamentais a confirmar-se a maioria parlamentar do François Hollande. Eu acredito que ele vai poder introduzir com alguma força o aspecto do crescimento e com seriedade, com uma visão de médio e longo prazo. Eu acredito que vamos ter de esperar um pouco, mas estou confiante. Alexandre, olhamos para aquilo que têm sido os desenvolvimentos de alguns países. A Grécia poderá terminar este ano com um excedente orçamental primário zero. Portugal cortou 1/3 do déficit em 2 anos. A Espanha está a tentar fazer uma limpeza dos bancos. A Itália, juntamente com estes países, e juntamente a estes países, também a Itália tem feito uma grande flexibilização do mercado de trabalho. A pergunta que eu lhe faço é, a Alemanha deverá manter a sua inflexibilidade ou estes países já de facto apresentaram algum trabalho? Eu penso que estes países têm apresentado algum trabalho. Sobretudo aí eu gostaria de destacar o trabalho português, mas eu penso que a Grécia conseguiu reduzir realmente a despesa pública, mas depois, por deficiências da sua máquina administrativa, não conseguiu aumentar a receita, enfim, quer a receita fiscal, isso também por causa da evolução económica, mas também porque não conseguiu realizar um grande pacote, não conseguiu, salvo erro, realizar uma única privatização, que estava prevista no pacote que inicialmente tinha acordado com os financiadores externos da economia grega. Eu acho que, seja como for, eu diria que estes Estados têm mostrado trabalho, têm mostrado resultados, e realmente faria todo o sentido que a Alemanha mostrasse outra flexibilidade. Não é? Mas isto, no fundo, tem a ver com o facto de uma união monetária, o euro, fala-se muito no aspecto económico, mas ser, antes de tudo, quer na sua origem, quer na própria manutenção do euro, ser um processo político. Tem incidências económicas, mas é sobretudo um processo político. Porque em qualquer união monetária há certos Estados-membros da União Monetária que em determinado momento vão percepcionar a sua qualidade de membro dessa União negativamente, enfim, porque acham que poderiam utilizar a arma monetária para tornar a economia mais competitiva e, portanto, é necessário que esses Estados-membros tenham, e neste caso a Grécia, tenham a vontade política, enfim, que está a sussurrar, está a faltar neste momento, para fazer os ajustamentos necessários que muitas vezes são dolorosos. Mas ainda assim querem ficar com esta moeda? Ainda assim, parece que 8 em cada 10 gregos, isso é um bocado aquilo que eu chamo de paradoxo grego, é que 8 em cada 10 gregos querem ficar com o euro, mas a grande maioria dos gregos, também 8 em cada 10 gregos, não quer a política da austeridade. Isto é impossível, portanto, é uma contradição, e aliás essa contradição... É humana, e que está bem espelhada no resultado das eleições na Grécia. Aliás, eu penso que um político que não foi talvez tão bem tratado como devia ter sido pelos líderes europeus foi o primeiro-ministro Papandreou, que quis acabar com essa contradição fazendo um referendo na Grécia, perguntando aos gregos se queriam ou não queriam ficar com o euro. Curiosamente, essa questão foi, o próprio primeiro-ministro na altura enfim, as opiniões não foram as mais positivas, nomeadamente alemãs e francesas, e agora essa questão... Chamaram-no, salvo erro, a Nice ou a Cannes para lhe puxar as orelhas de urgência. E agora é colocada novamente a questão em cima da mesa. Ao que parece pela própria senhora Merkel, não é? Portanto, ele parece que tinha razão, ele percebeu claramente essa contradição, porque... por exemplo, o partido que neste momento está mais à frente nas sondagens para as eleições do próximo dia 17 de junho, salvo erro, que é um partido de esquerda radical, tem essa contradição nas suas propostas. Portanto, quer denunciar o pacote que foi aprovado com os credores gregos, o último pacote, enfim, que impõe uma série de medidas de austeridade, mas quer ficar no euro. E ontem até houve um episódio caricato, ontem não foi aqui, realmente a União Monetária gera alguns episódios caricatos. Este senhor, o Alexis Tsipras, ontem esteve em Berlim.
esteve em Berlim com os seus correligionários do partido Die Linke, o partido da esquerda alemã, um dos quais ainda é um homem da RDA, da ex-RDA. E fez um discurso com esses dois líderes ao lado dele, fez um discurso contra a senhora Merkel e fez um grande apelo ao povo alemão para evitarem uma catástrofe para a própria Alemanha. Portanto, ele dizia, ou seja, nesse discurso ele nunca falou da necessidade dos esforços gregos. Por outro lado, a senhora Merkel só fala na necessidade dos esforços gregos, não fala da necessidade de haver solidariedade. E, portanto, o que temos aqui é que justamente a vontade política que teria de haver, uns de ajudarem, de serem mais solidários, e outros de fazerem os ajustamentos, está a falhar. É o que isto mostra, não é? E, portanto, quer dizer, eu penso que realmente não é inevitável que a Grécia saia, mas isso depende, sobretudo, da vontade política do povo grego, que vai ser demonstrada nas próximas eleições, e dos líderes políticos gregos. Mas, obviamente, também dos grandes líderes europeus permitirem essa situação de flexibilizar ou não. Sim, também. Eu penso, por exemplo, quando hoje o François Hollande disse que não quer falar das eurobonds ao jantar, não é? Para não tornar o jantar indigesto para ninguém, transformou já o jantar no jantar das eurobonds, quando um político faz essa declaração. Portanto, as eurobonds estão ali presentes. E, no fundo, quem é que iria ficar mal disposto? É um único líder, neste momento, que é a senhora Merkel, que está isolada, a meu ver, porque está isolada nesta questão. Embora, hoje em dia, as eurobonds que se falam não eram bem as eurobonds que falávamos no início. Já vai numa versão 2, project bonds, enfim, mais ou menos. Isso é outra história. São as project bonds, exatamente, que são feitas, basicamente, já para permitir a sua aceitação pela senhora Merkel. Já tinham sido defendidas pela Comissão Europeia e penso que o François Hollande vai ser essas project bonds que seriam, no fundo, emitidas pelo Banco Europeu de Investimento e para o financiamento de projetos de infraestruturas nos Estados-membros que neste momento têm dificuldades, que vai propor, não é? E aí eu penso que elas poderão ser aceitáveis para o governo alemão. Os project bonds, na prática, o grande objetivo é alavancar de forma relativamente rápida os fundos que podem vir para estes países mais da periferia. Mas deixe-me só dar uma nota, Rui, relativamente àquilo que eu acho que nós vemos hoje em dia num duplo paradoxo sobre o euro. Por um lado, é esta história dos gregos, que não querem mais austeridade, mas não querem sair do euro, porque eu creio que na opinião pública grega ficou já muito claro que a saída do euro vai ser uma tragédia ainda acrescida do ponto de vista de diminuição das condições de vida das pessoas. Portanto, quer dizer, o que vem aí será ainda pior. Eu acho que hoje em dia a população grega tem essa noção, mas curiosamente, ao mesmo tempo, está-se a construir uma outra noção, que é a dos países, das entidades supranacionais, que receiam muito que se a Grécia sair do euro, de facto, o que vem a seguir é também um filme de terror. E ainda por razões diferentes e em perspectivas diferentes, começámos a ter uma coisa que não tínhamos há um ano atrás, que é alguma consensualização que, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, é preferível que a Grécia fique dentro do euro do que saia. A grande questão, António, coloca-se para países como, por exemplo, Portugal, que tem feito um grande esforço para conseguir atingir os objetivos e que depois fica é um bocadinho a metáfora do filho pródigo, que é o filho foi embora e voltou, mas acaba por receber mais benefícios do que aquele que ficou a trabalhar. Não, eu já por mais de uma vez li e ouvi declarações nesse sentido e não me parecem justas por duas razões. A primeira é porque não é verdade, ou seja, a Grécia, porventura, pode não ter feito o trabalho de casa adequado, mas a verdade é que a população grega tem sofrido e muito em termos de redução de poder de compra, de redução de qualidade de vida, de desemprego, etc. Portanto, tem pago de forma muito dura, muito severa, o programa da austeridade. Portanto, o Governo não terá executado o programa de acordo com aquilo que tinha sido definido, mas a verdade é que a população grega tem sido violentamente punida em termos desse programa de austeridade. Já agora, António, se me permite, só acrescentando aqui um valor, desde 2009 perdeu 25% do poder de compra. Aí tem. E depois, porque essa questão vai ser uma eterna questão, que se vai pôr em muitos outros aspectos. Deixe-me recuperar um tema que tinha referido no início. Se porventura se decidir que utilizar esse fundo de estabilização europeia, financeira europeia, para apoiar os bancos espanhóis, você também está a criar, mais uma vez, uma diferenciação. Porque, no essencial, o apoio aos bancos gregos está a ser suportado pelos contribuintes gregos. O apoio dado aos bancos irlandeses está a ser, no essencial, suportado pelos contribuintes irlandeses e o mesmo se apresta para acontecer em Portugal. E depois teríamos uma outra situação em que a solução era uma solução europeia e não onerando diretamente
os contribuintes do país. Portanto, nós vamos ter sempre este problema ao longo do tempo e eu continuo a dizer sempre o mesmo, que é, independentemente do que passou para trás, se a solução for razoável e se ajudar à consolidação ou à recuperação, se quiserem, desta União Monetária, pois naturalmente que o meu voto será sempre favorável. Diogo, há pouco queria acrescentar uma nota relativamente ao que o Alexandre estava a dizer, mas coloco também esta questão relativamente à Grécia, que é o trade-off entre sair e não sair. Como é que vê esta questão? Com certeza. Voltando já a essa questão, portanto, acrescentando um aspecto que o António referiu, que me parece o aspecto fundamental. Uma das dificuldades no apoio a esta reestruturação, a esta saída da crise, está no facto que esse apoio tem de ser feito sem que se distorça demasiado a concorrência. É o tema mais complexo. Porque se apoiarmos justamente certos casos, não só podemos estar a premiar o mau aluno, entre aspas, que não sendo sempre o caso, e é importante diferenciar o governo da população, como o António fez, nomeadamente em relação à Grécia. Eu penso que o governo, no sentido lá, talvez não tenha tomado sempre as decisões mais adequadas, até sabemos que ocultou números, não é? Portanto, isto é um aspecto ético incrível. A população já não penso que seja o caso. Portanto, o limite dos apoios e dos subsídios e das ajudas e dos perdoares está no mínimo, não distorcer demasiado a concorrência. Era a primeira nota que eu queria deixar. Acho que isso é o que é mais complicado. Acho que vai ser complicado no tema dos bancos. Também se podia pensar na utilização dos fundos como garantia para empréstimos diretamente das empresas. Lá está também quem seria elegível, quem não seria elegível. Temos de trabalhar esses temas sempre com uma visão de médio prazo e, portanto, não distorcer demasiado a concorrência. Em relação ao tema da Grécia, obviamente que para um europeísta convencido e federalista, como é o meu caso, gostaria que a Grécia continuasse no euro. Espero que assim seja, mas é preciso também não exagerar nos problemas que podem vir a acontecer se a Grécia sair do euro. Com certeza que Portugal será um país afetado. Serão todos afetados porque os aspectos psicológicos de percepção, de gestão de expectativas nos nossos mundos económicos contam imenso. E com essa saída vai criar mais instabilidade. Instabilidade e insegurança é sempre mau no mundo financeiro. Depois, porque, obviamente, que o país seguinte para o qual se vai pensar é Portugal. Finalmente, como o tema de Portugal é exportações e que os países por onde vamos querer exportar estarão afetados pela crise, com certeza que para Portugal não será fácil. Mas vai ser o fim do mundo, ou pelo menos o fim da Europa? Com certeza que não. Até poderemos, talvez, construir em cima desse problema, a percebermos que pode acontecer e então prever um conjunto de mecanismos para que depois não haja mais nenhuma falência Lehman, entre aspas, para fazermos um paralelo dentro da própria Europa. Portanto, com um custo, pode ser um custo significativo, mas numa visão de médio e longo prazo de construção da Europa, não tenho a certeza que seja negativo. É aquilo que normalmente em gestão se chama os custos de aprendizagem. Alexandre, uma questão para terminarmos este problema da Europa tem que ver com aquilo que parece faltar por estes dias, que é uma visão para uma nova Europa, alguma capacidade de voltar a crescer, voltar a ser competitivo e, sobretudo, aquilo que foi um avanço muito grande durante muitos anos na Europa, a abertura de mercados, a tentar ter políticas comuns. De facto, parece que hoje a Europa, cada um dos países se voltou novamente para dentro e há, de facto, a incapacidade de voltar a traçar um objetivo para unir esta Europa em torno de um novo objetivo. Isso falta, de facto, na Europa por estes dias. Isso falta. Eu penso que aí realmente a Alemanha teve uma responsabilidade histórica na fundação da União Europeia, enfim, a Alemanha e a França, e a forma como defendeu, enfim, a regra que foi e tem defendido, enfim, com grande força, a regra que foi introduzida no Tratado de Maastricht relativa à União Monetária, de não haver, no fundo, responsabilidade pelas dívidas dos outros Estados. Enfim, eu acho que também tem havido alguma falta de solidariedade. Enfim, embora eu perceba que os líderes alemães, isto só é possível se os líderes alemães conseguirem explicar a importância para a própria Alemanha e os efeitos positivos para a própria Alemanha dessa solidariedade. Não é? Se isso não passar no eleitorado alemão, lá cá está o problema político, será impossível. Portanto, há aqui um problema também político na gênese da própria União Monetária, porque, no fundo, por exemplo, se fôssemos para os eurobonds, havia uma regra essencial da democracia, que é a regra de que, no fundo, não há tributação sem representação, que seria quebrada, porque se a Grécia
ou se Portugal, ou se a Itália, ou a França, vamos supor, elege um líder despesista e que não tenha controle orçamental, os contribuintes alemães, os contribuintes holandeses que não o elegeram e, portanto, não se sentem representados por eles, vão pagar esses custos. Portanto, eu penso que a resposta, no fundo, a prazo, vai ter que implicar uma reforma também estrutural na própria União Europeia, com maior intervenção orçamental. Alexandre Mota Pinto, António Gomes Mota, Diogo Silveira, é sempre um prazer contar com a vossa opinião. Em 30 segundos, associar-nos todos a dar os parabéns aqui ao Alexandre Mota Pinto pela magnífica vitória da Académica do domingo passado, que o deixou seguramente cheio de grande alegria. E há uma prova de que orçamentos equilibrados também podem ter bons resultados. E que é bom jogar. E a prova que nem sempre o negro é uma cor negativa. Exatamente. Os parabéns ficam dados. Obrigado. Fica também por aqui a Comissão Executiva. Aproveita este dia.